Bom dia, paz e bem, alunos do 8º ano. Hoje, como eu disse a vocês, a gente vai fazer uma breve revisão de predicativos, tá certo? E após essa aula de revisão, eu vou explicar uma atividade no livro que vocês vão fazer, ok? Bem, gente, quando a gente fala de predicativo, a gente está falando de característica, tá certo? Então, nós estamos falando de característica. Então, todo predicativo é uma característica? Exatamente. Estou falando de uma forma bem simples, tá certo? Quando a gente está falando de predicativo, a gente fala de uma característica. É uma característica. Então, ela é cheia de predicativos, de predicados. Ela é o quê? Ela é cheia de qualidades, ok? Só que a gente tem dois tipos, tá? A gente tem o predicativo do sujeito, que a gente já estudou, certo? E a gente tem o predicativo do objeto, que é o que a gente está estudando, tá? O que é o objeto? O objeto é aquele que complementa o verbo. E só existe objeto com os verbos transitivos diretos. Não existe objeto em outro tipo de verbo. E o que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento sem preposição. Então, só vai existir com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo indireto. E o que é o verbo transitivo indireto? É aquele complemento, é aquele verbo que pede um complemento que precisa de preposição. Então, só pode existir predicativo com verbos transitivos, sejam eles diretos ou indiretos, tá? O importante é que você saiba que só pode existir predicativo com o verbo transitivo. Direto ou indireto, por quê? Porque objeto só aparece em verbo transitivo, tá certo? Bem, quando é predicativo do sujeito, é quando a gente tem uma característica para o sujeito. Então, falou em predicativo do sujeito, falou em característica para o sujeito. Então, quem estava? Ela. O sujeito é esse, certo? Estava, eu estou dando uma característica. Então, isso aqui vai ser predicativo do sujeito. Por quê? Porque feliz é uma atribuição para o sujeito ela. Ok, gente? Então, você tem que identificar primeiro quem é o sujeito e se durante a frase, durante o predicado, tem alguma característica. Se essa característica está se relacionando ao sujeito. Aí pode ser chamado de predicativo do sujeito, tá bom? E quando é que acontece o predicativo do objeto? Eu selecionei aqui algumas frases. Um exemplo. Vamos falar agora do objeto, né? Chamei o que seria chamei ele, mas não se fala chamei ele. Tem que ser chamei-o de ladrão. Ó, chamei ele, né? Chamei de ladrão. Gente, quem é o sujeito? Quem chamou? Eu chamei. Então, o sujeito ele é oculto, tá? Então, o sujeito aqui é eu, oculto. Chamei alguém, que é esse pronomezinho oblíquo, está se referindo a alguém. Então, chamei alguém. De alguma coisa, então, dê uma qualidade, certo? A esse objeto. Porque isso aqui é o objeto direto. Chamei alguém. Chamou quem? Alguém. Então, eu estou complementando esse verbo aqui, ó, chamar. E esse objeto direto, ele tem uma característica, porque chamei ele de alguma coisa. Então, esse de ladrão dá uma característica a o objeto. Quem é o objeto? O ele, representado pelo pronome oblíquo o.
Então, ó, eu chamei ele de ladrão. Chamei-o de ladrão. Chamei alguém. Esse alguém, que é representado pelo objeto direto, que complementa o verbo chamar, e de alguma coisa chamei. Então, tudo isso aqui está caracterizando esse o aqui. Não está caracterizando o eu, que é o sujeito. Então, quando caracterizar este complementozinho aqui, é chamado de predicativo do objeto. Ok? Mais uma frasezinha aqui. O predicativo do objeto não precisa ser representado por uma palavra só. Mas observe, nomeei José o meu secretário. Quem nomeou? Eu. Então, aqui o sujeito é oculto, tá? Eu nomeei. Nomeei quem? Quando a gente pergunta o que ou quem, vem tudo depois do que? O objeto. Então, ó, eu nomeei José, que é objeto direto, certo? De alguma coisa, de algum cargo, de algum adjetivo. Então, tudo isso aqui é a característica do objeto direto. Então, tudo isso aqui vai ser o quê? Predicativo do objeto. Por quê? Porque eu coloquei uma característica para José, que não é o sujeito, é o objeto de nomear. Ok? Outro exemplo. Os policiais pediram calma. Olha só. Primeira coisa, quem foi que pediu algo, né? Os policiais. Então, tudo isso aqui é sujeito, tá? Existe alguma característica para os policiais nessa frase? Existe alguma característica? Não, não tem nenhuma característica para policiais, tá certo? Então, não tem predicativo do sujeito aí. Pediram o quê? Calma absoluta, certo? Quem é que vai ser a característica aqui? Eu sei que isso tudinho é o objeto, não é isso? Tudo isso aqui é o objeto direto, porque não tem preposição entre o verbo e ele. Então, os policiais pediram alguma coisa. Então, eles pediram o quê? Eles pediram calma, que não é característica, mas eu coloquei uma característica para essa calma. Qual foi a característica? Absoluta. Não foi qualquer tipo de calma, foi calma total, calma absoluta, 100% de calma. E aqui eu vou ter um predicativo do objeto que é calma. Tá certo? Calma não é característica, né? Calma é substantivo. Então, os predicativos, eles são representados por substantivos ou por adjetivos. Tá? Nesse caso aqui, eu estou qualificando José como secretário. Tá? É um substantivo adjetivado, que a gente chama na gramática. E aqui, eu estou caracterizando calma. Lembre-se que o predicativo do objeto, ele só vai se referir ao objeto. Ele só vai qualificar o objeto. Diferente do predicativo do sujeito, que vai caracterizar o sujeito. Tá certo, gente? Bem, resumindo, todo predicativo é uma característica. Exato. Então, falou em predicativo, falou em qualificação, qualidade, característica, tá? Só que pode ser do sujeito da frase
ou do objeto. E o que é objeto, professora? Objeto é complemento dos verbos transitivos, que a gente estudou no começo da primeira unidade. E esse objeto ele pode ser direto ou indireto. E o predicativo do objeto é o quê? Uma característica o predicativo do objeto, tá? É uma característica dada ao objeto. Ok, gente? Aquele que eu falei para vocês, por exemplo, chamei-o de ladrão. Eu vou botar ele, para vocês ficar claro. Chamei-o, ou chamei ele, não se fala chamei ele, né? Mas esse está substituindo ele. Chamei-o de ladrão. Olha só. Vê bem. Chamei eu. Sujeito, chamei alguém. Isso aqui é o objeto direto, que não tem preposição. E de ladrão caracteriza o objeto. Então, aqui eu tenho um predicativo. Não é do sujeito, é do objeto. Ok, gente? E se eu... Professora, e qual é a diferença do sujeito? Ó, se eu digo aqui, ó, cheguei cansada. Tá? Quem é o sujeito? Eu, que tá oculto. Quem chegou? Eu. Eu cheguei cansada. Quem é que estava cansada? Eu. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Não tem do objeto, porque eu nem tenho objeto aqui. Certo, gente? Então, lembrando, predicativo do objeto só acontece com verbos transitivos. Então, só pode ser com verbos transitivos. Mais nenhum tipo de verbo, tá certo, gente? Vocês vão fazer o exercício do livro que eu vou explicar agora na próxima aula, para que vocês tenham uma ideia, assim, exercitem melhor e anotem as dúvidas. Para a gente ir fazendo. Aí, se necessário, eu faço mais uma outra aula de revisão, tá bom? Vamos lá?